Mira consiste nos chamados fenômenos de mistificação subconsciente, nos quais a faculdade supranormal do sensitivo não chega a superar o obstáculo interposto em cada mensagem mediúnica pelo extrato onírico da subconsciência, determinando-se assim, uma ação de sonho, que se desenvolve segundo a direção do pensamento do consulente ou do estado de ânimo do médium, em cujo caso a falsa personificação sonambúlico-hipnótica é facilmente reconhecível, tanto que o médium não se acha em situação de representá-la mais que com os elementos informativos por ele conhecidos e alguma vez com os dos consulentes, leitura do pensamento. A segunda categoria consiste nas comunicações mediúnicas entre vivos, cuja natureza é facilmente reconhecível, enquanto a personalidade do vivo comunicante revela espontaneamente a sua personalidade e fornece dados de identificação, exclusivamente seus. Finalmente, a terceira categoria consiste nas comunicações mediúnicas com os mortos, em favor das quais deve ser observado que, de um ponto de vista rigorosamente científico, só as coisas em que a personalidade comunicante proporciona dados ignorados de todos os presentes podem assumir o valor de identificação espírita, ao passo que a prova crucial se obtém quando os dados fornecidos só sejam conhecidos de pessoas distantes desconhecidas do médium e dos presentes, prova que se deve considerar crucial, tendo em vista que a lei imprescindível da relação psíquica não permite admitir que possam se dar comunicações mediúnicas com pessoas afastadas desconhecidas do médium e dos presentes, salvo por meio de um objeto largamente usado pela pessoa distante, com a qual se desejaria entrar em comunicação, psicometria. Não ignoro que existem críticos dispostos a passar por cima da lei da relação psíquica para assim fantasiarem livremente, até conceder onisciência divina à subconsciência humana, porém, como, segundo o critério da análise comparada dos fatos, tais elucubrações arbitrárias se situam fora da órbita científica, devem ser excluídas inexoravelmente, em honra à verdade, na expectativa de que esses opositores cheguem a produzir algum rudimento de prova em apoio das suas fantasias. Subgrupo D. Mensagens transmitidas por vontade expressa de pessoa distante. No presente subgrupo são estudados episódios que, pela sua gênese, se mostram diametralmente opostos aos do subgrupo precedente, ou seja, em lugar de ser o médium que se propôs entrar em relação com a subconsciência de pessoas distantes, aqui são estas que querem entrar em relação com a subconsciência do médium. Estes casos formam o complemento necessário dos enumerados na primeira categoria deste trabalho, na qual se consideram as mensagens experimentais em que o agente e o percipiente se acham na mesma casa. Aqui, ao contrário, se consideram as mensagens experimentais de natureza análoga, porém transmitidas à distância. Saliento que as transmissões telepáticas mediúnicas à distância entre pessoas vivas nas quais o agente se acha em estado de vigília, se mostram bem raras, ao passo que são relativamente frequentes na condição de sono manifesto ou disfarçado do agente. De todos os modos, faço notar que as comunicações transmitidas ao médium pela vontade consciente de uma pessoa próxima ou afastada diferem grandemente daquelas transmitidas ao médium pela vontade subconsciente de uma pessoa em estado de sono manifesto ou disfarçado, pois, no primeiro caso, trata-se limitadamente de uma transmissão telepático-mediúnica e, portanto, de uma mensagem simples e pura, que não assume o caráter de diálogo, ao passo que, no segundo caso, as manifestações assumem com frequência esse caráter e, quando fazem significa que não se trata de uma transmissão telepático-mediúnica e sim de uma conversa verdadeira entre duas personalidades espirituais subconscientes, a não ser que se trate de uma mensagem de vivo transmitida com auxílio de uma entidade espiritual, casos que examinaremos no subgrupo F. O significado teórico dos casos em exame se mostra nitidamente favorável à hipótese espírita, pois deles se pode inferir que, se a vontade consciente de um espírito de vivo opera à distância sobre a mão de um médium psicógrafo até poder ditar-lhe o próprio pensamento, nada se opõe a que a vontade consciente de um espírito de morto chegue, por sua vez, a operar de forma semelhante. E, como das comunicações entre vivos é dado comprovar a realidade integral do fenômeno, interrogando as pessoas colocadas nos dois extremos de um fio transmissor se depreende que, quando no outro extremo do fio se acha uma entidade afirmando ser um espírito de morto e prova dando detalhes pessoais ignorados do médium e dos presentes, pode-se legitimamente inferir que no outro extremo do fio deve encontrar-se a entidade de morto que se afirma presente. Isto dito, passo à exposição dos casos que, como afirmei, se verificam raramente na modalidade aqui examinada,
tanto que só disponho de 3 deles e assim mesmo 2 deficientes. No livro de Aksakov, Animismo e Espiritismo, são citados outros 3 casos em tudo análogos aos aqui relatados, salvo a particularidade de que as mensagens mediúnicas entre vivos foram obtidas com auxílio de uma entidade espiritual intermediária. Ora, tal particularidade pode ou não ser certa, mas constitui uma variante que se tem de levar em consideração, coisa que faremos no estudo do subgrupo F. Caso 20 assim foi publicado em Leeds, 1893, Pag. 464. O diretor da revista Constancia, de Buenos Aires, escreve: o Sr. Horácio Catucci era membro de um círculo experimental existente na cidade de Paplanta, estado de Veracruz. Teve de transferir sua moradia para Jalapa Henriquez, mas não deixou de dedicar-se a pesquisas psíquicas. Certa noite, quando conversava com o seu companheiro de pesquisas, o Sr. CG lembrou-se de que, naquele dia e hora, os seus amigos de Veracruz se achariam reunidos em sessão e teve a ideia de tentar uma experiência. Pediu ao amigo que o deixasse a sós, escreveu uma linha e procurou transmiti-la telepaticamente aos seus amigos de Veracruz, concentrando, para tal fim, toda a sua vontade. O Sr. M., presidente do grupo de Veracruz, costumava enviar semanalmente ao autor da redação umas notas do ocorrido em suas sessões e, quando enviou aquela que coincidia com a experiência do Sr. Catucci, leu este o seguinte trecho: tudo ia bem, porém pouco faltou para intrometer-se um espírito mistificador, que procurou enganar-nos, transmitindo-nos uma mensagem firmada nada menos que por você que está tão vivo quanto eu. Envio-lhe uma cópia do que nos disse, anexo número 3, para que se divirta, lendo-a. A referida cópia continha a reprodução exata da comunicação transmitida pelo Sr. Catucci. No caso exposto, mostra-se interessante a circunstância de haver o agente se concentrado e identificado com a experiência, a ponto de ter a visão subjetiva dos amigos distantes, reunidos em sessão, bem como a sensação de agir em pessoa sobre a mesa, transmitindo telepaticamente a sua mensagem. Em tais condições de concentração psíquica e na falta de informes suplementares, impossível a decidir se tratava de pura visão alucinatória ou de uma legítima visão clarividente ou ainda de um autêntico fenômeno de bilocação, pois que as condições de intensa concentração da vontade são igualmente propícias à manifestação das 3 categorias dos fenômenos indicados. Caso 21 tomo do livro de Sarah Underwood, Automatic or Spiritual Auditing, Pags. 281 a 282, livro dos melhores até agora publicados sobre as revelações mediúnicas. Escreve uma amiga Sarah Underwood. Li com prazer o artigo na Arena, do professor Underwood, no qual descreve a sua escrita automática. Tal fenômeno já se deu comigo, mas sem nenhum sofrimento físico. Também a minha irmã teve, certo tempo, a dita faculdade, que diminuiu lentamente, até desaparecer. No breve período de sua mediunidade escrevente, achava-se ela como mestra à escola, longe de casa, o que me desgostava. Ao voltar para umas breves férias, eu lhe disse: quando você voltar, vamos ver se podemos comunicar-nos por meio da escrita automática. E combinamos tentar a coisa, em certo dia e hora de cada semana. Cada uma devia escrever a sua mensagem e esperar a respectiva resposta. 3 de suas mensagens foram fielmente recebidas por mim, mas notavam-se palavras que não correspondiam, pelo seu significado, pois não eram as que haviam sido transmitidas. Também se notavam variantes sutilíssimas no desenvolvimento de pensamento idêntico. Minha mente e minha vontade não entravam, de forma alguma, no processo da escrita, a qual correria desembaraçada e era absolutamente automática. Minha irmã, ao contrário, só recebeu uma das 7 mensagens enviadas, provavelmente porque o ambiente em que se encontrava não era favorável a tais experiências. O caso citado seria interessante se houvesse sido narrado com todos os pormenores. Assim como está, não oferece bases seguras para argumentações teóricas e, portanto, só serve como exemplo de correspondência mediúnica entre vivos, com desenvolvimento recíproco. Caso 22 a Sra. Freide Maturin, autora do interessante livro de revelações mediúnicas Rachel Comforted, no qual estão reunidas mensagens recebidas de seu falecido filho, com auxílio de sua própria mediunidade, narra o seguinte episódio: durante os anos em que me comunicava mediunicamente com o meu filho Sunni, conforme mensagens por mim reunidas no livro Rachel Comforted, aconteceu certo dia que, quando estava sentada diante da mesa com minha amiga, posta mãos sobre a prancheta e conversando com ele,
Aconteceu o seguinte fato, o qual, junto ao outro do menino Cyril, que se havia apoderado da prancheta e não queria deixá-la, foram os únicos casos de interferência espírita ocorridos durante as nossas experiências. Certo dia, durante a guerra anglo-boer, eu e minha amiga tínhamos as mãos sobre a prancheta e conversávamos com Sunni, quando inesperadamente notamos que outra personalidade se havia apossado do aparelho, com brusca mudança de caligrafia e movimentos. O incidente se deu na metade de uma frase que Sunni ditava, interrompida que foi por um salto violento da prancheta, ao que se seguiu uma breve pausa, para continuar com esta palavra ditada 3 vezes, em amplos caracteres: madrinha, madrinha, madrinha. Fiquei muito impressionada, pois tais palavras me indicavam quem era a entidade comunicante. Era com este nome que certa parente minha costumava chamar-me. Não havia meses e sabia que se achava no continente, como sabia que seu filho estava combatendo na África do Sul. Naquela ocasião era ainda novata nas investigações espíritas, motivo pelo qual supus que havia lá falecido. Procurei dirigir-lhe algumas perguntas, mas não obtive mais que a tríplice repetição da palavra madrinha e o meu Sunni pôde retomar a conversa interrompida. Escrevi, na mesma noite, a minha parente, relatando o fato ocorrido, com o dia e a hora, porém, como temia que houvesse morrido, dirigi a carta ao seu marido. Recebi resposta da pretensa desencanada, que me comunicava estar viva e que, no dia e hora indicados, se achava presa de grande ansiedade pela falta de notícias de seu filho. Pensara então em mim, com a ideia de que eu fosse ao Ministério da Guerra, a fim de saber notícias. Acrescento, entre parênteses, que o filho voltou vivo da guerra. Parece-me, pois, que o caso exposto se mostra um exemplo interessante de um espírito encarnado, que transmite uma mensagem mediúnica à distância. O detalhe mais interessante desse episódio se contém nesta observação da narradora. Pouco a pouco meu Sunni vencia a influência adversa e perguntava, mas, mamãe, o que se passa? Ao que parece não vi-lhe o espírito intruso. Tal observação é teoricamente importantíssima pelas seguintes razões. O professor Slope, baseando-se em suas próprias experiências, sustentava a tese de que certos erros aparentes, certas confusões, certas incoerências, quando ocorriam nas comunicações mediúnicas e, sobretudo, certas intrusões de acidentes completamente estranhos à personalidade do morto comunicante, eram presumivelmente devidas a imprevistas ingerências de outras entidades desencarnadas, que se davam sem que de tal se inteirasse o morto comunicante. E a eficácia demonstrativa da suposição se fundava exclusivamente nesta circunstância, a de que o espírito comunicante não se apercebia de que, naquele momento, outro espírito se interpunha, determinando a grande incoerência de frases e de fatos na comunicação em curso. O professor Slope o afirmava na base de experiências suas, mas quem poderia aceitar tal explicação, que, além de parecer gratuita, não era cientificamente confirmável? Compreende-se bem que a afirmativa de Slope não fosse levada em consideração. Ora, o incidente acima referido contém um exemplo de comunicações mediúnicas entre vivos capaz de confirmar experimentalmente a hipótese do professor Slope, levando-se em conta que desta vez não se trata de uma interferência não verificável do além-túmulo, mas verificável aquém-túmulo. E, de fato, viu-se que foi logo esclarecida e apontada a origem da referida interferência. Segue-se daí que desta vez foi possível adquirir-se a certeza experimental de que, em uma comunicação mediúnica legitimamente espírita, ocorreu um incidente também legítimo de interferência perturbadora da comunicação em curso, interferência esta que, absolutamente, não consistia num romance subliminal, mas que tinha indubitavelmente sua origem na vontade expressa de um espírito de vivo. Ao mesmo tempo se observa que o espírito do morto comunicante não tinha consciência do que estava acontecendo, percebeu apenas que se levantava para ele uma dificuldade repentina e inexplicável de se comunicar mediunicamente com o mundo dos vivos, precisamente como afirmava o professor Slope. Segue-se que tal confirmação experimental inesperada de uma hipótese tida por gratuita e inverossímil se transforma em um triunfo da perspicácia indutiva de quem a propugnava, e uma preciosa conquista para o progresso ulterior das pesquisas metapsíquicas, pois, ao reconhecer tal possibilidade, resolve-se um dos mais perturbadores problemas em relação à origem espírita das comunicações mediúnicas. Compreende-se que um só exemplo não basta para provar a hipótese, mas não impede isto que seja notado um primeiro caso, pois orienta os trabalhos de outros pesquisadores.
Quanto às causas presumíveis que fazem um espírito comunicante ignorar a presença de outro que procura servir-se simultaneamente do mesmo médium, já não é de urgência teórica sua elucidação. É lícito, porém, presumir que isto aconteça porque as comunicações mediúnicas não implicam quase a incorporação temporal do espírito no médium, podendo-se dar o caso de uma transmissão telepática do pensamento do primeiro, ao órgão cerebral do segundo. Isto posto, compreende-se que se um espírito estranho, percebendo a presença de um médium, possa servir-se dele para transmitir aos vivos uma mensagem sua, provavelmente ignorando, por sua vez, que outro se serve do mesmo naquele momento, pode fazê-lo sem que outro comunicante note a sua presença, sentindo apenas uma repentina e inexplicável dificuldade em transmitir o seu próprio pensamento, dificuldade esta proveniente da interferência de suas vibrações psíquicas pessoais com outras vibrações estranhas. Subgrupo I. Casos de transição no momento da morte ou na agonia. Antes de tratar do grupo em que se consideram as comunicações entre vivos, que aparecem efetivamente transmitidas com auxílio de uma entidade espiritual intermediária, será bom relatar alguns casos de transição, porque se referem a incidentes em que o agente que se comunica mediunicamente à distância é um moribundo que anuncia a iminência de morte, ou bem uma pessoa falecida momentos antes de ocorrer a comunicação. O que se disse para os casos do último subgrupo deve ser repetido aqui, ou seja, que tais episódios são raros, de modo que só disponho de 4 deles, um dos quais é de segunda mão e, portanto, deficiente como prova. Caso 23. O maestro compositor Ernest Bloom, que havia conhecido Victor Hugo e Auguste Vacquerie, refere em sua autobiografia o que aconteceu com Victor Hugo, nas suas experiências na ilha de Guernesey. Victor Hugo sempre declarou estar convencido das verdades do espírito. Igualmente o estavam seus 2 filhos e seus 2 amigos Vacquerie e Paul Méliès. O próprio Vacquerie me narrou o seguinte fato: certa noite de inverno em Guernesey se faziam experiências com o tripé. Estavam presentes o grande poeta, seus 2 filhos e Vacquerie. Servia de médium Charles Hugo, que tomava conta das letras do alfabeto ditadas pela mesinha e transmitia as respostas. Subitamente lançou ele um grito de dolorosa surpresa e exclamou: os espíritos me participam a triste notícia de que neste momento morreu a senhora de Girardin. Eram 10 horas da noite. Naquela mesma noite havia Victor Hugo recebido uma carta da senhora de Girardin na qual lhe comunicava que iria passar os dias em Guernesey, de modo que ele deveria esperá-la de um momento para outro. 2 dias após chegou uma carta em que se participava a morte da referida senhora. Ninguém em Guernesey podia saber de tal coisa, pois não havia telégrafo nem telefone e, portanto, Charles Hugo ignorava, como todos os demais. O mais interessante, porém, é que ela havia falecido precisamente na noite da sessão às 10 horas. Confesso que quando penso nesse episódio sinto um calafrio, porque como pô-lo em dúvida com tais testemunhas. Narrado na Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1906, pag. 509. No caso citado, Charles Hugo assim se expressa: os espíritos me participam a triste nova, do que se poderia concluir que não fosse precisamente a senhora de Girardin quem comunicasse a própria morte, mas algum espírito familiar ao médium, o que pode ser certo. Como, porém, não é lícito admiti-lo baseando-nos simplesmente em uma afirmação como a exposta, devemos apegar-nos à hipótese menos lata aplicável ao caso que é de uma comunicação da senhora Girardin moribunda ou recém-falecida. Caso 24. Emardin Gibritain, em seu livro Modern American Spiritualism, pag. 500, narra uma série de manifestações mediúnicas obtidas na casa do Dr. Lyde, com a mediunidade de sua própria esposa em relação com o seu filho e do Dr. Marsden, os quais lutavam no fronte da Guerra de Secessão norte-americana. Quando os 2 jovens morreram na luta, manifestaram-se a médium por meio da visão clarividente e o filho do Dr. Marsden se lhe manifestou quando ainda jazia mortalmente ferido no campo de batalha. A narração é longa, pelo que só citarei este último episódio. A narradora, Sra. Ardin Gibritain, que tomou parte na experiência, assim se expressa: nenhuma notícia dos filhos. Pela noite, quando os desolados pais se reuniram em sessão, caiu a Sra. Lyde em sono mediúnico e, em tal condição, se manifestou o espírito de James Marsden, que assim falou: avisa meu pai que parte imediatamente para Donaldsonville e uma vez ali, que chame o capitão Somers, comandante da minha companhia. Foi ele quem recebeu o encargo de entregar-lhe a minha pobre crisálida dilacerada da qual a mariposa se volou para a eternidade.
A respeito da mensagem, o Dr. Lyre fez-me saber que ela adquire maior significação porque o filho do Dr. Marsden tinha um caráter jovial, despreocupado e um tanto volúvel, o que levara seus camaradas a dar-lhe por gracejo o apelido de Borboleta. O Dr. Marsden partiu logo para a localidade indicada e 5 semanas após regressou com um ataúde que continha os restos mortais do rapaz. O capitão Somers informou que seu filho caíra gloriosamente coberto de ferimentos, achando-se ainda vivo quando fora transportado para um posto de socorro, onde expirara lentamente. Comparando essas datas pôde-se verificar que o seu espírito se manifestara à Sra. Lyre algumas horas antes de morrer, quando jazia moribundo na tenda hospital. Antes de expirar, havia pedido ao capitão Somers que informasse seus pais da sorte que tivera e que o mandasse enterrar num lugar bem marcado a fim de facilitar ao pai o trabalho de identificá-lo quando viesse buscar os despojos. O capitão Somers fizera-lhe a vontade, mas não chegou a escrever ao seu progenitor porque adoecera gravemente. Quando viu este chegar, supunha que ignorasse tudo e quando o velho lhe narrou todo o caso, informando-o do modo como soubera do acontecimento, o capitão ficara profundamente impressionado. O episódio narrado difere dos outros porque se deu pela mediunidade vidente e apresenta muita analogia com os casos comuns de telepatia, salvo que em nosso caso não se tratava de um percipiente em estado normal de vigília ou sono, e sim de um médium em estado de transe. Ademais é notabilíssima a mensagem transmitida pelo fantasma telepático mediúnico porque encerra informações pessoais ignoradas de todos os presentes e rigorosamente verificadas, compreendendo também a simbólica alma borboleta que da crisálida dilacerada se volara para a eternidade. Tal comparação faria também supor que quando o jovem herói se manifestara médium, já estivesse morto e assim o caso em exame se transformaria em ótimo exemplo de identificação espírita. Caso 25 Túmulo do Vol. I. Pag. 376, do Jornal of SPR, o qual foi narrado pelo professor William Barrett. O episódio se contém em 2 cartas, uma de 29 de setembro de 1882 e a outra de 24 de março de 1885, dirigidas àquele pelo Sr. Samuel Jennings. Extraio de tais cartas os seguintes trechos. Querido professor, em resposta à sua pergunta, relato-lhe um caso contado pelo próprio protagonista, o Sr. Nelson, falecido há pouco. Tinha ele a faculdade de escrever automaticamente por impulso de influências estranhas. Aconteceu certa vez que teve um sentimento de presença espiritual quando se achava no trem, viajando de Kanegunji para Calcutá. Pegou então uma folha de papel e um lápis e esperou calmamente. É difícil escrever num trem em marcha, mas conseguiu fazê-lo e obteve uma comunicação em que o agente era a própria filha do Sr. Nelson, que se achava num colégio da Inglaterra. Dizia que acabara de morrer naquele instante, de uma doença inesperada, descrevendo as circunstâncias em que a sua morte se dera e as pessoas que assistiram, acrescentando que tinha querido manifestar-se a ele a fim de lhe dar o último adeus. A mensagem produziu no Sr. Nelson a agitação que é de se supor, pois ignorava a enfermidade da filha. Chegando em casa disse que estava muito preocupado com a saúde de sua filha Bessie, porém só deu conhecimento da comunicação a uma filha casada, pedindo-lhe que aguardasse até a chegada do correio da Inglaterra. Quando esse chegou, tudo se confirmou em seus menores detalhes. O caso exposto é importante mas, infelizmente, é referido em segunda mão. Certo é, porém, que a autoridade do professor Barrett, que o recebeu e publicou, constitui prova suficiente para a autenticidade do mesmo. Caso 26 aparece no Vol. 2, Pag. 67, do Jornal of SPR. Trata-se de um caso muito conhecido porque citado com frequência. O Dr. Liebald, de Nancy, escreve a Miers, apresso-me em comunicar-lhe por escrito o seguinte caso de transmissão de pensamento. O fato se deu com uma família francesa, residente em Nova Orleans, vinda de Nancy para uma liquidação de negócios. Conheci a referida família por haver tratado pelo hipnotismo a senhorita D., sobrinha do Sr. M.G., chefe da família em questão. Padecia de uma leve anemia com tosse nervosa contraída em Coblence num colégio do qual era professora. Facilmente a pus em estado sonambúlico e ficou boa, e tal facilidade nos fez supor que provavelmente tinha faculdades mediúnicas, a senhora G já as possuía, pelo que tratou de exercitá-la na escrita automática, esperando poder comunicar-se com os espíritos e em menos de 2 meses se revelou uma boa médium escrevente. Eu mesmo a vi traçar rapidamente páginas inteiras de escrita automática que tinha por comunicações em forma impecável,
quando simultaneamente falava com os presentes. Particularidade curiosa, ignorava tudo o que sua mão escrevia, do que deduzia que algum espírito a movia. Certo dia, 7 de fevereiro de 1868, pelas 8 da manhã, no momento de sentar-se à mesa para uma refeição ligeira, experimentou um impulso irresistível de escrever automaticamente. Tomou seu caderno e febrilmente rabiscou uns traços indecifráveis e, quando acabou a agitação do seu espírito, pôde-se ler que uma certa Margarida lhe anunciava sua morte. Era uma sua amiga, também professora e companheira de pensão em Coblença e, naturalmente, todos acreditaram que a moça havia morrido. A senhorita B escreveu no mesmo dia a outra amiga inglesa, instrutora do mesmo colégio, sem revelar o motivo por que o fazia e alegando um pretexto qualquer. Pela volta do correio chegou a resposta, na qual aquela declarava sua surpresa de receber uma carta sem motivo aparente, mas, ao mesmo tempo, anunciava a morte de sua amiga comum, Margarida, ocorrida às 8 horas da manhã do dia 7 de fevereiro. No interesse da ciência, lamento não haver pensado em ir junto com a família G ao telégrafo para convencer-me de que se havia recebido na referida manhã um telegrama de Coblença, mas a honorabilidade de tal família estava acima de qualquer suspeita. Mears diz que, ainda prescindindo da impossibilidade de que uma família inteira conspirasse para enganar um amigo, a natureza da resposta recebida de Coblença demonstra que quem escrevia sabia que não se havia enviado telegrama algum. Do ponto de vista da manifestação em si, cabe fazer notar que a moça enferma se extinguira pelas 8 da manhã e que em tal hora se manifestava mediunicamente a amiga distante, ou seja, que a manifestação pôde se produzir tanto um minuto antes, como depois da morte, ainda que seja mais provável esta última hipótese, já que a comunicante participa sua morte. O Dr. Liebaut classifica o caso de transmissão do pensamento, pois na época em que escrevia não havia ainda nascido a palavra telepatia, porém ambas as definições se equivalem. Não se esqueça, porém, que neste caso a telepatia se exerce mediunicamente, o que a diversifica da forma sensorial e aproxima das manifestações telepáticas dos mortos. E como nos casos examinados neste subgrupo se trata de vivos no leito de morte, evidente é que a telepatia entre vivos com modalidade mediúnica aparece como o último grau de uma ampla série de manifestações anímicas pelas quais se chega ao limiar da grande fronteira, mas além da qual não podem existir mais que manifestações telepáticas de mortos, demonstrando-se com isto que não existe solução de continuidade entre as modalidades com que se produzem as comunicações entre vivos e mortos. Em outras palavras, uma vez mais temos de reconhecer que o animismo prova o espiritismo. Subgrupo F. Mensagens transmitidas com auxílio de entidade espiritual. As mensagens de que aqui tratamos dividem-se em dois grupos distintos. No primeiro, quem se manifesta é ainda a personalidade de um vivo, com a diferença de que o espírito guia do médium afirma que a manifestação se produz por seu intermédio, no sentido de que ele se prestaria a ajudar a personalidade espiritual do vivo a fim de pô-la em condições de atingir o seu objetivo. No segundo grupo, ao contrário, as comunicações mediúnicas da espécie em questão produzir-se-iam por intermédio único do espírito guia, o qual se encarregaria de receber a mensagem do vivo e de transmiti-la a outra pessoa afastada, sem intervenção do próprio vivo. O primeiro dos grupos indicados não apresentaria por si mesmo valor teórico apreciável, podendo-se com razão objetar que a afirmação inverificável do espírito guia a respeito de um hipotético auxílio por ele prestado ao vivo que se manifesta mediunicamente não é mais do que uma fantasia onírica ou subconsciente do médium. Tal objeção bastaria para tirar todo o valor teórico ao grupo de manifestações em questão, se não existissem as manifestações do segundo grupo, diante das quais a mesma objeção é muito menos legítima. A eficácia teórica, portanto, não pequena, das manifestações do segundo grupo reflete-se favoravelmente sobre as do primeiro, levando-se em consideração que se umas têm fundamento, também as outras parecem prováveis. Não se diz, porém, que a origem espírita das manifestações pertencentes ao segundo grupo possa ser considerada solidamente demonstrada. Com todo o rigor, tal não é possível, visto que se trata de afirmações e de fatos, por sua natureza, demonstráveis. De qualquer forma, não há falta de provas indiretas em favor da interpretação espírita, provas que assumem forma de argumentações indutivas de grande eficiência demonstrativa, pois que, sem elas, muito dificilmente se poderia algumas vezes dar a razão de ser dos fatos. O professor Oliver Lodge diz, a respeito do grupo de manifestações, o seguinte, que transcrevo do Journal of the SPR,
Como explicar tais formas de transmissão mental de uma pessoa a outra? Tomemos o episódio da palavra Honolulu por mim citado no livro Raymond. O grupo familiar de experimentadores de Birmingham pediu a personalidade mediúnica Raymond para transmitir a palavra Honolulu a outro grupo de experimentadores em Londres, e a palavra foi transmitida. Ora, o caso pode explicar-se considerando uma experiência telepática, mas a circunstância que não se deve esquecer, pois que constitui o lado dramático da interpretação é esta: o encargo de transmitir a mensagem foi dado a Raymond, que se achava em relações com os dois grupos de experimentadores. E, assim sendo, não se pode deixar de reconhecer que se o episódio se pode explicar telepaticamente, pode-se interpretar ainda melhor, pressupondo que o espírito Raymond tenha efetivamente transmitido como intermediário a mensagem que lhe foi confiada. Assim escreve o professor Lodge, e esta última interpretação dos fatos parece mais legítima do que a outra porque nesta se leva em devida conta a circunstância fundamental que confere valor ao ciclo inteiro das experiências em apreço, isto é, que as manifestações da entidade espiritual Raymond constituem o fim e a razão de ser das próprias experiências e, como a mesma entidade já havia fornecido provas bem notáveis em favor da sua identificação pessoal, segue-se que, querer separar o episódio exposto do complexo orgânico dos outros episódios, explicando-o de forma diversa, seria um procedimento arbitrário e anticientífico. E por ora não devemos acrescentar mais coisa alguma, porque os fatos que vão sendo expostos fornecerão oportunidade para elucidar posteriormente a questão. A título de exemplo fornecerei apenas 3 episódios relativos ao primeiro grupo das manifestações em exame. Ademais, os leitores terão observado que nos casos anteriormente citados se encontram vários em que se faz alusão ao presumido auxílio espírita implícito nos episódios de comunicações mediúnicas de vivos, presunção que não levei em conta porque é de natureza demasiado vaga. Nos 3 exemplos que se seguem, tal presunção, ao contrário, parece justificada, conquanto não seja ainda suficientemente sem o auxílio eficaz dos episódios afins, pertencentes ao segundo dos grupos examinados. Caso 27 tiro do livro da Sra. Esther Travers Smith, Voices from the Void, Pags. 48,50. Como já tivemos ensejo de observar, caso 1, essa senhora possui notabilíssimas faculdades mediúnicas, embora sejam limitadas ao sistema de comunicações obtidas com o aparelho mediúnico chamado Ouija, quadro com o alfabeto munido de um ponteiro que indica as letras, e fez muitas experiências com o professor William Barrett, o qual, por seu intermédio, obteve algumas provas admiráveis de identificação espírita, que cita em sua obra Onti Tresor of Tionsen. Escreve ela, certa personalidade mediúnica, que ainda não conheço intimamente porque se manifesta há poucos meses, assina o nome de chamar. Diz ser de raça indiana e se afirma meu espírito guia. Preside e dirige quase todas as minhas sessões, dedica-se a desenvolver e aperfeiçoar a minha mediunidade, tendo cuidado, acima de tudo, de trazer às sessões, para se comunicarem, espíritos que se demonstram sempre escrupulosamente verdadeiros. Tal entidade me informa que agora se interessa de modo particular em trazer-me espíritos de vivos, aproveitando o momento em que estão dormindo ou cochilando. Interessa-se pelos encarnados porque com estes é possível obter-se a prova absoluta de identificação pessoal dos espíritos comunicantes. Chamar mostrou-se sempre sincero e leal para comigo. Recentemente provocou manifestações de espíritos de vivos, com relação aos quais tive meios de certificar-me da veracidade absoluta das mensagens que me transmitiram. Em dezembro de 1917 eu me achava em Londres, hospedado em casa de uma família de parentes com a qual passei as festas de Natal. No dia 26 fiz com a minha prima uma breve sessão mediúnica das 10h30 às 11 horas da noite, na qual se manifestou chamar e prometeu fazer-nos assistir a uma interessante manifestação. Pouco depois o ponteiro do Ouija indicou o nome do irmão de minha prima. Descreveu ele a sala em que se achava, acrescentando que havia adormecido, sentado diante da lareira. Foi breve a mensagem e eu não conservo o original, mas foi verificada a sua exatidão em todos os detalhes. Depois dele, foi ditado o nome do Sr. D., um íntimo amigo nosso, que nos comunicou achar-se apenas cochilando e que, em consequência, a sua mensagem só poderia ser dada aos saltos, e de fato tal sucedeu. Informou-nos que naquele momento estava sentado na saleta em frente da lareira e que não havia outra pessoa no aposento. Eu lhe pedi que transmitisse certa mensagem à sua irmã e ele observou: sinto muito, mas não é possível, porque quando eu acordar me esquecerei de tudo o que estou dizendo e ouvindo.
Descreveu-me então longa e minuciosamente de que modo haviam decorrido em sua casa as festividades do Natal, acentuando a vinda de um nosso amigo comum que eu absolutamente não teria podido imaginar houvesse tomado parte nos festejos. Depois comunicou-me que era obrigado a despedir-se porque o seu corpo ia rapidamente despertando, tornando-se assim impossível a comunicação. Quando voltei para Dublin tive cuidado de informar-me a respeito e verifiquei a absoluta veracidade do que me havia sido contado mediunicamente pelo meu primo. Deixo os leitores à vontade para decidirem se no caso exposto se tratava ou não de telepatia. O espírito de meu primo teria realmente se afastado de seu corpo para vir conversar comigo? Não ouso responder a pergunta. A última prova do poder de chamar em preparar tais manifestações se deu há 2 noites. Fiz uma sessão durante o dia, na qual chamar me avisou que tentasse outra alta à noite, porque queria fazer certas experiências. Assim fiz, e cerca das 12h30 da noite trouxe ela um amigo que, após haver declarado achar-se dormindo naquele instante, apressou-se a dar explicações sobre certo procedimento seu, que me havia parecido reprovável e eram explicações que eu nunca teria podido imaginar. De qualquer forma, não dê importância a essa comunicação mediúnica, mas na manhã seguinte recebi dele uma carta em que se justificava, dando exaustivas explicações, idênticas às que eu havia recebido mediunicamente na noite precedente. Diante de tais resultados, parece-me que as comunicações mediúnicas dos vivos imersos no sono constituem uma questão da mais alta importância para as pesquisas metapsíquicas. Assim escreve a relatora, e esta sua última apreciação está plenamente justificada. As comunicações mediúnicas entre vivos constituem de fato uma das questões mais interessantes e sugestivas que surgem no campo das pesquisas metapsíquicas, porque com tais comunicações é dado chegar-se à certeza científica sobre o fato capital da possibilidade do integral subconsciente ou, em outros termos, o espírito humano entrar em relação com outros espíritos de vivos, quer mediunicamente, quer telepaticamente, ora separando-se temporariamente do seu próprio corpo somático, bilocação, ora se comunicando e conversando telepaticamente à distância, desde que haja relação psíquica. Todas as circunstâncias que concorrem para fornecer prova da independência do espírito humano quanto ao organismo corpóreo demonstram que se o espírito pode passar algum tempo sem o mesmo organismo, também deve poder passar sempre sem ele, depois da morte. Além disso, pela lei da analogia, demonstram essas circunstâncias que a existência das comunicações mediúnicas com o espírito dos mortos é mais do que provável, pois que uma vez conseguida a certeza científica da realidade das manifestações dos vivos, com as consequências teóricas que dela resultam, então as manifestações correspondentes, em tudo idênticas, dos mortos se tornam o complemento natural das primeiras, salvo sempre a cláusula de que o morto comunicante demonstra a sua própria identidade pessoal, fornecendo a seu respeito informações suficientes do mesmo modo que as fornecem os espíritos dos vivos. Tudo isto, em tese geral. No caso em referência, observe-se que a afirmação de chamar, segundo a qual é por sua iniciativa que se manifestam espíritos de vivos, se mostra justificada pelo seguinte, em primeiro lugar, porque, segundo regra científica, não é possível isolar um episódio para analisá-lo separadamente nessa base e estabelecer conclusões gerais, mas deve-se considerá-lo em relação com o conjunto das manifestações em que se acha integrado, pois só desta maneira pode-se ajuizar ponderadamente sobre a sua gênese. Assim, neste caso, deve-se levar em conta as seguintes circunstâncias, que sob os auspícios da entidade chamar foram obtidas notáveis provas de identificação espírita, e que a mesma entidade se demonstrou verdadeira em suas promessas e, assim sendo, não se sabe por que deixaria de ser sincera e leal quando anuncia a intenção de levar a sessões espíritos de vivos. Em segundo lugar, não se deve esquecer de que, a cada manifestação de personalidade de um vivo, chamar o anunciava com antecedência, avisando que era preciso fazer a sessão em alta hora da noite para aproveitar o sono do vivo, coisa racional na hipótese que defendemos, ao passo que, de outro ponto de vista, isso demonstra a existência de uma vontade extrínseca que dispõe as coisas para o êxito. Em suma, se no caso exposto não existissem provas diretas a favor do auxílio prestado por uma entidade espiritual às dos vivos comunicantes, existem provas indiretas suficientes para levar em consideração as afirmativas de chamar, que nada tem de inverossímil, tanto mais se consideram as provas em relação com os casos pertencentes ao segundo grupo das manifestações que examinamos, nas quais, como já se disse,
A intervenção de uma entidade espiritual das comunicações dos vivos parece muito real, como se verá dentro em pouco. Caso 28. A célebre escritora inglesa Florence Marryat, dotada de notáveis faculdades mediúnicas, fez numerosas experiências de manifestações de vivos. Toma o episódio seguinte de seu livro There is no Death, pag. 36, no qual ela própria serviu de médium para as experiências de outrem. Havendo-se mudado, com o seu filhinho, para beira-mar, para uma estação de banhos, seus companheiros de experiências em Londres, os senhores Elmore e Conaghy continuaram as sessões e numa delas deu-se o caso em questão. Eis a sua narrativa. Numa noite de quinta-feira os senhores Conaghy e Elmore, reunidos em sessão, quando discutiam sobre a possibilidade de se comunicarem com os espíritos de vivos, ouviram, na mesinha, 3 golpes que afirmavam a possibilidade, golpes que atribuíram a Charlie, o guia espiritual das sessões. Charlie, pois que é possível, poderia trazer-nos algum espírito de vivo. Falo-ei com prazer. Quem trará? A senhora Florence Marryat. E levará muito tempo. 15 minutos. Naquele momento eu dormia. Meus amigos me disseram que esperavam impacientes o resultado da experiência. Transcorreram exatamente 15 minutos e a mesinha começou a agitar-se, ditando as seguintes palavras: Sou Florence Marryat. Por que me chamaram? Procuraram desculpar-se e eu soube que estava muito agitada, repetindo insistentemente: Deixem-me voltar para casa. Um grave perigo ameaça meu pequerrucho. Devo voltar para junto dele. Tais palavras causaram grande impressão aos meus amigos e, no dia seguinte, o Sr. Elmore escreveu-me perguntando cautelosamente se tudo ia bem em minha família, mas sem especificar coisa alguma. Aconteceu que na manhã de sexta-feira, ou seja, no dia seguinte ao da sessão de Londres, meus 7 filhos com as suas amas se achavam numa pequena estalagem, quando meu cunhado, o Dr. Henrique Norris, que voltava com os voluntários de tiro ao alvo, entrou na casa e, quando ensinava tiro aos meninos, disparou inesperadamente na direção deles e a bala entrou na parede, 2 dedos acima da cabeça de minha filha maior, que estava sentada. Quando contei o caso ao Sr. Elmore, respondeu ele com a narrativa da experiência de Londres e reproduziu as palavras por mim proferidas. Eu me pergunto, como poderia saber com antecedência o que deveria acontecer na manhã seguinte? Se não era eu quem o sabia em sonho, devia sabê-lo Charlie. No caso exposto, a probabilidade de que Charlie tenha sido o agente determinante da manifestação da senhora Marryat se depreende da circunstância de que foi precisamente ele quem levou à sessão espírito da referida senhora. Depreende-se, ademais, do fato de que Charlie, em outras circunstâncias, ver o caso 28, se encarregara de transmitir em pessoa mensagens de um círculo de experimentadores a outro, com a particularidade importante de que os 2 grupos não realizavam ao mesmo tempo as suas sessões, mas em dias diferentes, condições de experiência que demonstram a impossibilidade da manifestação direta de um ser vivo, nem de uma transmissão telepática. Como se viu, há aqui um caso premonitório, mais notável porque se referia a um infeliz acidente, rigorosamente imprevisível. Como já disse em meu volume sobre os fenômenos premonitórios, nada de mais notável que o eu integral subconsciente da própria senhora Marryat previsse o perigo que ameaçava um dos seus filhos, pois numerosos fatos de tal natureza provam a possibilidade, ainda que pareça misteriosa e inconcebível à nossa mente, circunscrita e obumbrada pelos laços materiais. Caso 29 figura na mesma obra da senhora Marryat, pag. 42, a qual assim escreve: O meu velho amigo, ainda vivo, cujo espírito se manifestou a mim em sonho, pela mediunidade da senhora Fitzgerald, perdera uma irmã a quem queria muito, porém, como tal houvesse acontecido antes de nos conhecermos, eu ignorava tudo a respeito da mesma, exceto o nome. Certa noite se manifestou, tipologicamente, uma entidade que me deu o nome da irmã de meu amigo, escrevendo o seguinte: meu irmão regressou à Inglaterra e deseja saber o seu endereço. Escreva-lhe para o clube de Leamington, dizendo-lhe o dia em que poderá recebê-lo. Respondi: seu irmão não me escreve há 8 anos, o que prova que já me esqueceu. Não quero ser a primeira a reatar nossas relações, sem a certeza de que ele também o queira. Ele não a esqueceu e continua a interessar-se por sua pessoa, de quem se lembra nas suas preces. Deseja vivamente tornar a vê-la. Farei o que deseja, mas na base de uma comunicação mediúnica, não me decido. Se quiser renovar nossa velha amizade, que me escreva primeiro. Porém ele não sabe o seu endereço, e eu não posso entrar em relação com ele. Meu nome é bem conhecido,
E se ele quiser, ser-lhe-á fácil achar o meu domicílio. O espírito comunicante pareceu refletir um momento, e escreveu: espera, vou ver se o faço vir, e então se explicará. Pouco depois a mesinha voltou a mover-se, porém de modo diferente, ditando o nome de meu velho amigo. Deu bastantes detalhes para se ver que se tratava dele mesmo e a seguir escreveu: apesar dos anos que nos separaram, o tempo não apagou as recordações do passado. Não tenho deixado de lembrar-me de sua pessoa, em quem pensava nas minhas preces, supondo que aí fazia o mesmo. Confirmo o que lhe disse minha irmã, pois desejo vivamente ter notícias suas. Não obstante a aparente ingenuidade da mensagem, minha teimosia não me permitia escrever-lhe, porém, em noites consecutivas, a irmã insistiu e eu resolvi agradá-la. Escrevi para o clube de Leamington e pela volta do correio recebi a resposta, com natural espanto, ao ver que a carta do meu amigo começava com as mesmas palavras do parágrafo que me havia ditado mediunicamente. Ante tal resultado, pergunto ao Sr. Stuart Cumberland, como a tantos outros sábios, que me expliquem quem foi a entidade mediúnica que se manifestou 10 dias antes, para ditar-me, palavra por palavra, uma frase que não podia estar ainda formulada no cérebro de meu amigo, pois ele não havia ainda recebido a minha carta. Estou sempre pronto a acolher toda a explicação racional que os sábios me deem sobre os fatos, porém, no momento, creio firmemente que não há no mundo quem seja capaz de demonstrar-me, de maneira natural e convincente, que o fato supracitado seja devido a um fenômeno de cerebração inconsciente. Não me parece que a senhora Marriott só tenha uma, mas sem razões para não admitir que fatos de tal natureza possam explicar-se com a hipótese da cerebração inconsciente em voga naquela época. Depois, outras hipóteses foram formuladas para explicar tais casos, a começar pela telepatia, para terminar na recente criptestesia. Porém, se tais hipóteses têm a sua razão de ser, isto não impede que, do ponto de vista explicativo das comunicações mediúnicas com os vivos e com os mortos, se mostrem impotentes. Observo finalmente, que até para o caso exposto as maiores possibilidades são para a hipótese segundo a qual o espírito da irmã morta foi realmente o agente que levou à sessão o espírito do irmão vivo. Tenha-se em conta que, antes da manifestação deste, o espírito da irmã havia transmitido à senhora Marriott o seu domicílio exato, circunstância verídica e importante que se traduz numa boa prova a favor da identidade pessoal do dito espírito, e como o propósito de conduzir a sessão o espírito do vivo não fora premeditado, mas em consequência da negativa daquela senhora em atender ao seu pedido de escrever-lhe, tudo isto mais não faz que consolidar a hipótese indicada, pois se a manifestação em referência foi determinada por uma imprevista decisão do momento, da qual havia de excluir-se a vontade da senhora Marriott e do vivo comunicante, mas não resta senão atribuir o fenômeno à vontade do espírito que se afirmava presente, como responsável pelo desenvolvimento dos fatos. Passando a tratar de episódios do segundo grupo das manifestações em exame, devo fazer notar que se pelas aparências exteriores tais episódios pertençam ainda à categoria das comunicações mediúnicas entre vivos, na realidade não se mostram tais, porquanto nelas já não se trata de duas ou mais personalidades vivas que conversam entre si, quer telepaticamente, quer por intervenção da personalidade espiritual de um deles, mas que se trata de duas pessoas ou de dois grupos de pessoas que se comunicam mediunicamente à distância, por meio de uma entidade espiritual que se faz de mensageiro entre ditos grupos ou pessoas. Assim sendo, claro é que os fenômenos de tal natureza possam ainda ser considerados como pertencentes à categoria das comunicações mediúnicas entre vivos quando não se demonstrou realmente a sua gênese espírita, pois se a isto se chegasse um dia, então deveriam classificar-se entre as manifestações de mortos, faltando nelas a característica essencial nas comunicações entre vivos, que é a comunicação direta entre duas personalidades espirituais encarnadas. Caso 30 aparece na Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1909, pags. 611-39-47. O coronel Colette refere uma longa série de interessantes experiências mediúnicas, obtidas em seu seio familiar por intermédio da tipitologia, entre as quais se encontram algumas da natureza aqui considerada. Escreve ele. A fim de conferir caráter científico a nossas experiências, registramo-las escrupulosamente, anotando-lhes os resultados, tanto positivos como negativos. Durante certa viagem, tentamos algumas experiências de telegrafia sem fio, prestando-se a ela Ruponte, nosso guia espiritual, com resultados medíocres. Sexta-feira,
6 de setembro de 1907, eu e a minha esposa nos encontrávamos em Constança. Pela noite, no hotel, recordamos que, naquele dia e hora, em Nancy, nossos amigos, o casal CF, faziam a sua sessão semanal, pelo que resolvemos enviar-lhes uma mensagem tipológica. Na falta de um tripé, servimos-nos de uma cadeira. Não tardou a manifestar-se Ruponte, que nos informou que na casa do casal CF se achavam 5 pessoas reunidas e que a sessão já havia começado. O número de 5 nos surpreendeu, porque, com a nossa partida, o número de componentes do grupo se havia reduzido a 4. Devido à incomodidade do nosso aparelho tipológico, não pedimos explicações e nos limitamos a pedir a Ruponte que transmitisse àqueles amigos uma saudação firmada com o meu nome, Colette. Quando, nos princípios de outubro, voltamos para Nancy, o casal CF nos disse: durante vossa ausência recebemos uma mensagem curiosa assim concebida, pensamos sempre em vós. Saudações afetuosas a cada um. Colette em bom. Esta última palavra não foi terminada, porém não podia significar Bondy, aonde pretendia ir, pois os julgávamos na Suíça. O agente misterioso não se deu a conhecer. Pois bem, tais palavras eram a expressão exata, mas concisa, da nossa mensagem enviada de Constança e, comparando as notas tomadas de uma e outra parte, verificou-se a perfeita concordância do dia e hora, como a presença de 5 pessoas, e não de 4, na sessão. Quanto à palavra inacabada bom, certamente que representava o começo da palavra Constança, em que a letra B foi registrada erradamente em lugar da letra C, sua vizinha. Não indica tudo isto a ação inteligente, voluntária e livre de um ser consciente, que só poderia ser um espírito. Tivemos, porém, ainda outra surpresa. Regressados a Nancy, de Paris, última etapa da nossa viagem, encontramos na rua o Sr. R., o qual se mostrou surpreso ao ver-nos, e perguntou, já de volta. Vosso genro não os esperava antes de domingo. Chegamos ontem à noite, 10 de outubro. Voltamos uns dias antes do combinado. Pois isto é extraordinário. Há um mês, minha filha assistiu a uma sessão em casa da Sra. M.N., durante a qual se perguntou a Ruponte em que dia regressariam a Nancy e ele respondeu, quinta-feira, 10 de outubro, e a predição se realizou. Fui à casa da Sra. M.N., que me fez ler a ata da sessão de 7 de setembro, na qual o incidente em questão se achava narrado nos seguintes termos: pedimos a Ruponte para dizer em que dia o casal Colette estaria de regresso a Nancy, ao que respondeu, em 10 de outubro, que cai numa quinta-feira. Na próxima sessão em casa da Sra. M.N., perguntei a Ruponte, conhece, então, o futuro? Só Deus o conhece. Não fiz outra coisa senão sugerir à Sra. Colette a ideia de regressar a Nancy a 10 de outubro e isso ao fim de que se realizasse a minha predição. Quando e onde a sugestionaste em tal sentido? Achava-se ela na casa do comandante F na rua Lecluse, na noite de 9 de outubro. Pois bem, verdade é que nos encontrávamos na casa do referido militar, que, cumprimentando-nos, perguntou à minha esposa, quando voltaremos a ver-nos. Somos esperados em Nancy no próximo domingo, porém, neste momento, estou pensando que será melhor partirmos amanhã mesmo, pois o bom tempo já não deve durar muito, de modo que nos despedimos. Tão imprevista a decisão de minha esposa não deixou de surpreender-me, porém, pensando bem, me pareceu razoável. Tal incidente absolutamente certo, unido a outros análogos, por nós obtidos, não indica a existência de uma influência extrínseca, inteligente e voluntária, capaz de sugestionar nossa mente para o bem ou para o mal. Os pensadores de todos os tempos se referem com frequência a tal possibilidade e observo que, com a mesma, poderia explicar-se a gênese de certas induções misteriosas, de certos impulsos súbitos, como de tantas inspirações geniais que a psicofisiologia materialista não chegará a elucidar nunca, por esforçar-se em sustentar hipóteses gratuitas e inverossímeis. A 30 de março de 1908 eu me encontrava em Nice, com minha esposa, e na hora aproximada àquela em que se realizava a sessão em Nancy, na casa do casal M.N., sentamo-nos ao redor de uma mesinha encontrada no hotel e logo Ruponte nos ditou o seguinte comunicado: pensamos em vós. Quando voltareis? Firmado MNCN. Pedimos a Ruponte que transmitisse a seguinte resposta: voltaremos na quarta-feira. Poucos minutos depois, Ruponte se manifestou de novo, ditando as seguintes palavras: não pude transmitir a resposta, porque o casal MN já havia terminado a sessão.
Em nossa volta a Nancy pudemos verificar que a mensagem do casal M havia sido corretamente transmitida a nós, mas que a nossa resposta não chegara ao seu destino, pois que os meus amigos haviam suspendido a sessão logo após haverem encarregado Rupontes de transmitir a mensagem. A experiência, pois, foi magnífica. Antes de deixar o Will para ir a Lugano, havíamos encarregado Rupontes de transmitir ao casal CF algumas palavras em latim, com o fim de enviar um comunicado imprevisível para eles, porém ignorando o êxito da experiência. No dia 11 de setembro, na hora em que o referido casal devia realizar a sua sessão em Nancy, Rupontes se manifestou e ditou-lhes, pelo cartão alfabético, as seguintes palavras: amanhã recebereis a prova escrita de que eu transmiti a vossa mensagem, mas eles não entenderam nada e não me deixaram terminar. Com efeito, a 14 de setembro recebemos um cartão postal da senhora CF, no qual informava-nos de que Rupontes havia transmitido, a nosso pedido, umas palavras incompreensíveis. Outra noite, na casa do casal MN, nos transmitiu esse princípio de frase: os usos e costumes de antigamente serão um dia. Nesse ponto, parou e disse: a continuação, quinta-feira. Boa noite. E assim terminou a sessão, antes da hora habitual. Na quinta-feira seguinte, na sessão em casa da senhora MT, com grande surpresa dos assistentes, que nada sabiam a respeito, uma personalidade mediúnica se manifestou para ditar estas palavras, que aparentemente não tinham sentido algum. A verdade da nova religião por vós preconizada. Era a continuação da frase de Ruponte, começada em outro local e entre outros assistentes. Eu então juntei as duas partes da frase, fazendo notar seu sentido, e o assombro de todos se converteu em grande admiração. Tal é o interessante relato do céu. Colete. Se consideram em conjunto os vários episódios que nele se contém, parece-me difícil evitar a conclusão de que a melhor explicação dos ditos episódios é a de reconhecer sua origem genuinamente espírita, pois neles se notam circunstâncias de fatos inexplicáveis com a comunicação mediúnica entre diversos grupos de experimentadores. Assim é, por exemplo, quando o espírito mensageiro Ruponte, encarregado de transmitir a Nancy uma dada resposta, volta dizendo que não havia podido transmitir a resposta, porque o casal MN havia terminado a sessão. Como explicá-lo pela comunicação mediúnica entre vivos? Uma mensagem telepática, pura e simples, segue fatalmente o caminho que, física ou psiquicamente deve seguir, e nunca pode voltar atrás para dizer: aviso-os de que não encontrei a pessoa a qual devia transmitir o vosso pensamento. Um ato assim não pode ser realizado senão por uma autêntica personalidade espiritual. De tal ponto de vista, mostra-se igualmente interessante a transmissão fragmentária de uma frase a dois círculos diversos e a um tempo diferente, indício da presença, nas sessões, de uma vontade extrínseca, que pensa sempre em novos métodos experimentais, a fim de melhor convencer os assistentes acerca de sua própria existência independente. Também é interessante a predição do dia do regresso dos Colete a Nancy, realizada por sugestão de Ruponte, que exorbita dos limites assinalados nas comunicações mediúnicas entre vivos, tendendo a confirmar ulteriormente a hipótese da presença real, nas sessões, de uma entidade espiritual independente. Caso 31 tiro dos Anais de Ciências Psíquicas, 1914, Pags. 11, que é relatado pelo Dr. Gustave Geley, ex-diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, com sede em Paris. Trata-se de um longo e interessantíssimo relato, de um gênero de experiências conhecidas pelo nome de correspondência cruzada 7. No último incidente do caso anterior encontra-se um exemplo dessa espécie de experiência. Ocupa ele 22 colunas da referida revista, portanto terei de limitar-me a narrar alguns episódios, fazendo-os seguir dos comentários do Dr. Geley, que assim escreve: devo o conhecimento dos fatos que vou narrar a uma pessoa muito conhecida no campo das pesquisas psíquicas, a senhora de W. Tais fatos se deram sem ser provocados, de modo absolutamente espontâneo e inesperado. A principal protagonista deles é a senhora de W, que é uma espírita convicta, conquanto as suas convicções não tenham a mínima influência sobre o seu espírito crítico. Sua atual contribuição ao estudo da correspondência cruzada merece a gratidão de todos os investigadores das pesquisas psíquicas, qualquer que possa ser a opinião deles a respeito da gênese desse fenômeno. A senhora de W não possui faculdades mediúnicas e vale-se de duas sensitivas, cujos nomes não são citados por motivo de uma consideração especial e somente são designadas pelas iniciais,
de Sra. T e Srta. R. Na ocasião das experiências em causa, a Sra. T achava-se em Paris, onde reside também a Sra. de W, ao passo que a Srta. R. estava em férias à beira-mar, em Limereux. Ambas são médiums escreventes e a Sra. T é também vidente, de modo que ouviremos descrever, com exatidão, cenas que, no momento, vê se desenvolverem à distância. Durante as sessões, percebe elas personalidades mediúnicas sob a forma de núcleos luminosos. Participam das sessões apenas 3 entidades. A principal, que inicia e dirige os trabalhos, chama-se Rodolphe Disquias.